é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. É esse Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho da sabedoria divina, eterna, que é nossa, que é minha, que é sua, que é pura misericórdia derramada sobre todos nós, e que venha sobre nós a abundância do Espírito de Cristo. Eu quero que você chegue aqui, você se sinta completamente em casa. Esse é o nosso último programa desse ano, cheio de desafios, mas que eu particularmente o vivi com toda a minha melhor esperança. Eu espero que você convide os seus amigos, que você entre aqui no nosso chat, que você comece a falar, a se manifestar, a abrir seu coração, a conversar aqui, aonde eu tenho o grande prazer de esperar todo mundo. Chegue sem nenhum titubeio e participe com a gente. Hoje, o que eu tenho diante de nós é o Salmo 90. Salmo 90. Eu raramente leio o Salmo todo ou o texto todo e eu não sei literalmente o que nesse momento vai acontecer. Mas esse Salmo choca a minha vida desde o princípio da minha consciência na fé. E toda vez que eu leio, automaticamente eu me remeto para um dos heróis da minha adolescência, não convertida, porém já com a marca do que eu estava sendo chamado para ser e para viver, embora eu próprio não quisesse de modo algum admitir, que era ser e viver quem eu sou, para a glória de Deus, nesse Evangelho da glória de Deus que está em Cristo. Aos 13 anos de idade, eu vi esse salmo ser lido pelo doutor Acioli Brito, na casa dele, lá na rua Paulo de Fronten, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele é o pai do pastor Paulo Brito. Naquele tempo, Paulo era um jovem estudante de medicina e eu era um adolescente que fui convidado para ir lá pregar, e com 13 anos de idade, porque tinham me posto para pregar e todo mundo ficou impactado. Esse garoto é um fenômeno, tem que pregar. Só que eu não queria isso. Eu era só um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones e jogava bola o dia inteiro, e que tinha em Pelé o Zeus do Monte Olimpo da minha existência adolescente, e tinha no Gerson a segunda divindade naquele panteão de garoto, adolescente, apaixonado pela bola, jogador inveterado de futebol desde os 6 anos de idade, numa loucura frenética de dia e de noite. E eu era só isso, e meu pai se converteu. E me pediram para fazer uma oração numa reunião de vigília na Igreja Presbiteriana Betânia, e onde anos depois eu vim a ser pastor, sucedendo o pastor de então, o reverendo Antônio Elias, querido e amado. E eu fiz essa oração e todo mundo caiu num pranto. Eu entrei numa espécie de transe, não me lembro de nada. Quando eu abri os olhos, não sei quanto tempo passou, estava todo mundo de joelhos chorando. E aí o reverendo pediu para eu dar um testemunho no domingo, ou trazer uma palavra no culto da noite. Eu fui fazer isso. Foi outra coisa que quebrantou todo mundo, e aí encheram a minha agenda para 6 meses. Dentre esses inúmeros compromissos, foi uma das coisas importantes que aconteceram, foram as minhas idas para pregar na reunião da casa do doutor Acioli, na segunda-feira à noite e no sábado à noite. Foi lá que eu ouvi pela primeira vez a leitura enfática e pausada do Salmo 90, com uma voz ungida do doutor Acioli Brito. E ele lia, e eu, como
garoto, fiquei como uma massa, um barro fresco, no qual se colocou um imprimatur, uma marca, tá, que nunca mais saiu de dentro de mim, que diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite que passou. Tu arrastas o tempo na torrente, e os homens e tudo que constitui o espaço-tempo vão passando na torrente do espaço-tempo. São como um sono, todavia, como uma relva que floresce de madrugada ela viceja, floresce, mas à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira, pelo esmagamento da existência na nossa relatividade e pelo teu furor, pelo embate da existência contra o significado de viver, nós acabamos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, que saltam nas nossas próprias consciências, porque sob a luz do teu rosto, tu puseste até mesmo os pecados que nos são ocultos, e sabemos disso. Muitas vezes não sabemos nem quais sejam esses pecados, mas sabemos que eles são diante. Pois todos os nossos dias, pensamentos, tudo que somos, se passa sob a tua ira, se passa sob as condições da nossa relatividade absoluta. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Ontem eu era um menino, hoje eu sou um velho e eu nem vi passar. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, que me falta mais 2 anos e pouco para atingir. 2 anos e um pouquinho para atingir. Ou, em havendo vigor, chega-se a 80 anos, quando se tem muita força. E só vale a pena chegar com lucidez. Neste caso, o melhor que vem depois dos 80, mesmo que se tenha lucidez, o melhor ainda é canseira, ainda é enfado, ainda é peso, é dor, é achaque, porque tudo passa muito rapidamente. O corpo forte de ontem dá lugar à fisicalidade alquebrada de agora. Sim, tudo voa e se extingue, e nós voamos, e somos como uma folha, como uma pena largada ao vento. Quem conhece, Senhor, o poder da tua ira, da tua santidade, da tua realidade absoluta? Quem, Senhor, conheceu ou experimentou a tua cólera, segundo o que fosse um justo pagamento, segundo o que fosse um acerto de contas? Quem conheceu? Quem dentre os homens jamais experimentou isso? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a olhar para trás, a olhar para hoje, a olhar para o futuro. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos, enquanto podemos, um coração sensato, um coração sábio. Ensina-nos nesta faculdade eterna da sabedoria que ensina a viver. Volta-te para nós, Senhor. Não tires o olhar de graça de sobre nós. Como viveremos sem a tua presença favorecedora? Até quando suportaremos viver pela força do nosso próprio braço, das nossas determinações maníacas?
Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão dos que, na sua relatividade, tentam ser teus servos, vivendo em amor, justiça e paz. Senhor, sacia-nos, satisfaze-nos de manhã com a tua benignidade. Deixa a gente comer e beber bondade, agora, na manhã da vida, de qualquer vida, ou de qualquer hora, ou de qualquer dia, para que nós aprendamos a ter uma atitude que exista num cantar de júbilo, para que aprendamos a nos alegrar em Ti todos os dias da nossa vida. Ó Senhor, alegra-nos, Senhor, alegra-nos por tantos dias, quanto Tu nos tens afligido, ou quanto nós, na nossa ignorância, ou estupidez, ou insensatez, temos chamado aflição à nossa própria vida e trazido juízo ao nosso próprio seio. Portanto, Senhor, alegra-nos, faze esta compensação de graça transbordante que vença a memória da aflição em nós. Alegra-nos por tantos anos, quantos temos suportado a adversidade na existência. Senhor, aos teus olhos, aos teus servos, aos meus olhos, aos olhos dos meus filhos, dos meus netos e dos filhos dos meus netos, apareçam as tuas obras, a tua graça, a tua realidade, a insofismabilidade da tua presença de amor apareça à minha geração, a esses que ainda vivem e àqueles que ainda viverão. Sim, Senhor, que aos teus filhos, que aqueles que a Ti e em Ti se refugiam, se manifeste a Tua glória, a Tua graça. Senhor, seja sobre nós a Tua graça, ó nosso Deus. Confirma sobre nós, confirma sobre a minha vida, o trabalho das minhas mãos, o trabalho, o esforço das nossas mãos. Eu já não sou criança, já sou um velho, já estou no ocaso da existência. Eu peço que Tu confirmes o trabalho das minhas mãos, da minha mente, da minha vida, do meu coração, do meu amor, e que Tu faças isto com as obras de todos aqueles que Te amam e que em Ti se refugiam. Sim, Senhor, por favor, confirma, sela, marca, afirma, valida as obras das minhas mãos, das nossas mãos, as obras das mãos de todos nós. Este salmo, no qual eu já falei tantas vezes no curso da minha existência, nos diz algumas coisas simples para serem rapidamente observadas, e quando eu digo rapidamente, eu estou dizendo rapidamente mesmo. Primeiro, você vê aí do verso 2 até o verso 5, o fato, essa comparação chocante entre Deus e os homens. Ele é aquele que é de antes do espaço-tempo, é de geração em geração, antes disso é de eternidade a eternidade, de aeon em aeon. Dizer de eternidade em eternidade não é falar da linearidade do espaço-tempo, é de algo que os seres humanos até o dia de hoje ainda estão tentando compreender, que é o significado do não-tempo, que é a eternidade. Tu és desde o não-tempo. O não-tempo também é em Ti, assim como o tempo é em Ti, assim como todas as dimensões são em Ti. Isso tem a ver com aquele que é o indescritível, o inacessível aos nossos cérebros e pensamentos, filosofias e ciências, é Deus. E o contraste conosco, com os humanos,
Os humanos se diz deles: tu reduzes o homem ao pó. E ele vira pó, ele veio do pó, o pó ele volta. Diante de ti, quem somos nós? Se diante de ti 1000 anos aos teus olhos são como um dia, são como a vigília da noite, de meia-noite de ontem até 6 da manhã de hoje, são anos e milhares e séculos e milênios diante de ti, são nada. Mas para mim, eu não vivo nem 80 anos, nem 85. Se eu chegar a 90, já é um milagre. Quem sou eu? Quem sou eu? Essa é a primeira pergunta que o Salmo põe. E aí ele nos remete para dentro da nossa condição humana, que já está aqui descrita como sendo pó. E o verso 7 diz que é um pó que ainda, além de tudo, é consumido pela ira, vivido na relatividade de uma existência cheia de dor. Como Paulo diz, habitando um corpo de morte, lidando contra todas as formas de furor, de contradição, de conturbação, de agonia. É a nossa própria existência, a nossa condição, as nossas iniquidades, a nossa culpa, a nossa certeza de transgressão. Eu conheço muita gente que não quer pensar em Deus, nem se aproximar de Deus, porque não consegue lidar com a sua culpa. E como não entende a graça, a misericórdia e o perdão de Deus para nós, não quer nem pensar em Deus, porque toda vez que pensa em Deus, pensa em iniquidade, culpa e juízo sobre Ele próprio, porque é o que lateja em nós, é a certeza da nossa condição passageira, súbita, relativa, que não compete a ela qualquer expressão de supremacismo ou arrogância, porque a nossa existência está diante da luz de Deus e a gente sabe perfeitamente como a gente é. Nós somos como uma relva, diz o verso 6, que seca, passa, não aguenta ficar sem água, que murcha, que acaba de um dia para o outro. Vivemos sob a nossa própria realidade de culpa latente, diz o verso 8. Isso e disso ninguém pode fugir. Como diz o verso 10, a nossa existência é pura canseira, total canseira. Essa é a condição quando comparados com Deus, o eterno, o inacessível, o indescritível, o absoluto, e nós, os relativos completos, que somos tomados por arrogâncias impensáveis, no entanto. A pergunta que eu deixo é como é que a gente vence isso? Temos que aprender os princípios simples para vivermos bem. O que se diz e o que esse salmo, que eu já li e agora só passo por cima dele, nos ensina, é que a gente precisa, em primeiro lugar, para aprender a viver bem, a gente precisa contar os nossos dias, como diz o verso 12, ensina-nos a contar, comparar, contrastar, entender, discernir quem nós somos. E aqui o Salmo, que é atribuído a Moisés, faz uma comparação de Moisés, ou do Moisés do Salmo, ou do Moisés arquetípico, dessa consciência que sabe Deus para si e que se sabe absolutamente relativo. Quando chocado com a realidade de Deus, porque não há ninguém que conheça a Deus, que não se veja sob esse achatamento. Quem quer que não se achate olhando para o eterno, não teve ainda nenhum vislumbre do significado do que seja e de quem seja o eterno. Mas quem teve essa percepção, a primeira coisa que nessa pessoa se instala é essa consciência absoluta de que sem a sabedoria,
de contar os dias, de compreender quem somos, a brevidade da nossa existência, colocando a nossa vida sob a pedagogia da luz, da graça, da compaixão, da misericórdia, da verdade e da justiça, como buscas do nosso cotidiano e como práticas da nossa existência. Quem não se aplicar a isto, jamais terá um coração sensato, sábio, que pense os caminhos de Deus, que ande na verdade, na justiça, no amor, que desenvolva longitude, latitudes compatíveis com aquilo que se espera de alguém que conheça a Deus para si na vida. Esse que conhece a Deus para si próprio na vida é aquele que alcança o coração sábio. Você entendeu? Então, a primeira coisa para aprender a viver bem é esta que está no verso 12. É aprender a contar sem essa aritmética da sabedoria, sem esse cronograma, sem essa cronologia, sem essa genealogia, sem essa compreensão de onde a gente vem, quem nós somos, qual é o nosso chamado para ser. Ninguém alcança. Ninguém alcança. Preste atenção. Ninguém significa absolutamente ninguém. Ninguém alcança um coração que seja sábio, como Deus nos chama a ter no coração a sabedoria, a sensatez e a lucidez. A segunda realidade, o segundo princípio para se ter um coração sábio é crer nas compaixões de Deus. Eu sei quem eu sou, eu conheço a minha relatividade, eu sei que a minha existência habita um corpo de morte, que a presente contemplação da vida é de relatividade absoluta ainda. Eu estou vivendo na pontinha de um iceberg, mergulhado no abismo da escuridão. É onde eu estou. A grande parte desse iceberg se projeta para a eternidade. É como um iceberg ao contrário, onde a pontinha dele está para dentro, do escuro, das profundezas. Agora, a minha projeção nesse iceberg invertido está para a eternidade. Mas aqui no que eu tenho de visão, na relatividade do tempo presente, eu preciso compreender, além de fazer a contagem na busca do entendimento e da sabedoria, eu preciso também, e sobretudo, saber que essa existência relativa acontece sob a realidade de um amor absoluto. Essa minha existência relativa acontece sobre a realidade de um amor absoluto. Essa minha existência relativa acontece sob a realidade de um amor absoluto. O amor de Deus é o que diz o verso 13, quando diz: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Como diz o verso 7, nós somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Agora se diz: volta-te. Não deixa que vivamos só assim, só pensando isso, senão nos tornaremos pessoas amarguradas, autovitimadas, cheias de pena de si mesmas, de coitadismos, inoperantes, improdutivos. Para que se alcance sabedoria, tem-se que ter certeza não só da nossa relatividade, mas da manifestação absoluta da tua compaixão, da tua graça, do teu amor em favor dos que querem te provar, dos que querem te conhecer, dos que querem ser teus servos.
dos que querem te servir cuidando do próximo, da vida, da criação, da natureza, dos que querem fazer dessa passagem rápida por essa terra um acontecimento de bondade, de luz, de reverdejamento, de rejuvenescimento, de brotamento das flores de Deus, como eu mostrei no início, aquele desabrochar da vida. Esses que têm essa consciência da graça são esses que, contra toda a relatividade da existência, dão o fruto que entra para a eternidade, que é o fruto da compaixão, da solidariedade, da misericórdia, da graça de Deus, vivida, encarnada, praticada e compartilhada e distribuída na nossa vida. E ainda, para que a gente aprenda os princípios, para aprender a viver bem, é preciso que, além do que eu disse, que está no verso 13, você encontra também os ecos da mesma coisa no verso 15, quando diz: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. O que se está falando aqui é dessa compaixão, dessa graça que se renova. Mas a terceira coisa que eu tenho que saber, não só é da minha relatividade, não só tem a ver com o absoluto da misericórdia e da graça divina, desse amor maior do que o meu pecar, do que a minha relatividade, que tem que ter a ver com o meu significado histórico. A terceira coisa é saber que eu não estou aqui só para contemplar a minha relatividade ou para olhar distantemente a eternidade absoluta de Deus. Não. Eu estou aqui também para algo muito pessoal, para que a eternidade ganhe a sua manifestação no espaço-tempo e se encarne em mim. Para que a eternidade se encarne em mim. Eu estou aqui para que a eternidade da vontade de Deus, da consciência de Deus, do louvor a Deus, da fé nele e na prática desse amor que precisa ser não verso ou poesia, mas encarnação, precisa ser sangue, precisa ser suor, precisa ser brilho no olhar, precisa ser sorriso, precisa ser força, precisa ser inteligência, precisa ser toda a capacidade que eu tenha, dedicada e posta a serviço de Deus na existência da vida do meu próximo e da criação. Essa é a visão histórica que não pode faltar, é a terceira manifestação daquilo que nos ensina e nos faz viver bem, como diz o verso 16, aos teus servos apareçam, brotem, deem fruto, como no início eu falei, mostrando aquele espigão reverdejante, brotante. Esse é o desejo, essa é a oração aos teus servos, a mim, a ti, aos que procedem de nós, aqueles que a gente pode influenciar, que a esses apareçam os nossos filhos e aos teus servos apareçam as tuas obras, a manifestação da tua mão, o que tu fazes, que a gente veja, como eu mostrei no início, aquele espigão da vida abrindo, que as sementes da misericórdia de Deus se abram durante os dias da nossa existência, a gente viva para ver essa graça se abrir, aos teus servos apareçam as tuas obras. Ó Deus, eu quero ver o melhor de ti manifesto na minha vida, na vida dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, e que aos seus filhos se manifeste ainda a tua graça, que de geração em geração, ó Deus, não falte revelação do teu amor àqueles que procedem de mim,
como diz o verso 17, na quarta coisa que tem que me impregnar, que é essa certeza de que eu não vivo sob ira. A ira está presente no mundo, eu vivo sob relatividade. Mas antes de tudo e sobretudo, eu sou um cidadão que respira graça, que habita o refúgio. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Que coisa mais veemente. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Seja sobre mim, seja sobre você a graça do Senhor nosso Deus. Olha que coisa mais linda. E aí ele diz, confirma. Confirma. Confirma sobre nós, Senhor, as obras das tuas mãos. Apareçam elas, os frutos da graça. E sela, marca, confirma. Põe o teu imprimato nas obras, nos trabalhos, na mensagem desta manhã, nas mensagens da minha vida inteira, nas obras de toda a minha existência até o dia de hoje e na existência de cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra, se regozijando e dizendo amém, amém, amém e amém. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, ó Deus. Sim, sim. Sim, ó Deus. Confirma a obra das nossas mãos. Confirma a nossa vida, que é a grande obra que a gente pode produzir, não é feita fora de nós. A grande obra é o que a gente se abre para que seja esculpido da tua imagem e da tua semelhança em nós, dentro de nós. Sela, confirma, faz isso aparecer, torna a nossa vida uma escultura viva, não estática, porém que seja a nossa vida no corpo, na alma, na mente, no espírito, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que seja essa consciência o resultado da prática desse culto racional. Jesus, neste final de ano, de um ano tão difícil, tão conflituoso, de tantas ameaças, de tanta expressão de ódio, de raiva, de divisão, de desunião, de desejo de extinção. Quanto pecado de ódio, de homicídio, homicídio subjetivo, quantos milhões de homicídios que não viraram estatística policial, mas que aconteceram nas famílias, nos casamentos, nos vínculos os mais diversos que foram desvinculados, nas expressões que se fixaram em ódios de separação. Que ano pavoroso, que ano desnecessário, quando fomos tangidos pela vara da loucura, da insensatez, quando queriam nos guiar para o abismo, para sermos solidários à vala, às sepulturas comuns, aos veios de separação que se alargavam e só se alargavam. Senhor, como foi difícil. Para uns, isso ainda está acontecendo, eles estão ainda no meio dessa milícia totalmente enlouquecida, que precisa voltar à sensatez. Ajuda-nos a recuperar os sentidos, ajuda-nos a voltar da loucura, ajuda-nos a cairmos em si, em nós mesmos,
a cairmos na nossa própria consciência, a voltarmos a nós mesmos. Eu te peço que tu amanses o nosso coração e que a luz vença os pensamentos confusos, turbados, misturados, enlouquecidos que foram semeados em muitos de nós, porque mesmo não dizer em todos nós. Tem compaixão de nós e rasga as dívidas passadas e ajuda-nos a nos projetarmos numa perspectiva nova para a chance desse futuro que tu nos abres de novo e de novo, porque tu dizes, tu esmagas os homens no pó, mas tu dizes, tornai, filhos dos homens. E aqui estamos nós, chamados de volta, para recomeçarmos tudo outra vez. Dá-nos força, luz, poder, graça e a sabedoria do amor. É o que eu te peço, por mim e por todos nós que estamos aqui, e que veremos e ficaremos impressionados com a tua verdade insofismável, incontestável. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.